Fala aromáticos, tudo bem com vocês? Eu sou Wallace Zago, seu professor de Química, e você já deve ter visto em algum lugar dessa tela que nossa aula de hoje será sobre ácidos e bases. Você saberia a definição de um ácido? E saberia dar um exemplo também de uma substância desse tipo? Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para toda vez que eu lançar um vídeo novo, você ser notificado e não perder nenhuma novidade. E se você já conhece e é inscrito, já deixa seu like aqui no vídeo. Na nossa alimentação, a gente consome limão, consumimos o vinagre e sabemos pelo menos duas coisas que essas substâncias possuem em comum. São azedos e todo mundo sabe que são ácidos. Mas será que todo ácido é azedo? Esse é um questionamento que merece atenção, pois já provocou a morte de centenas de pessoas. Principalmente no passado, quando os pesquisadores tentavam descobrir se as coisas eram ácidas ou não. Na tentativa de dar uma resposta a essa pergunta, muitos deles levavam as substâncias até a boca e, por se tratarem de substâncias extremamente tóxicas, acabavam levando esses pesquisadores à morte. Mas isso mudou, e hoje a química utiliza 3 definições clássicas de pesquisadores renomados para definir ácido. A primeira é a definição de Arrhenius. Arrhenius diz o seguinte, que ácido é toda substância que, quando misturada com água, libera o íon H+, ou o íon hidrônio H3O+, como você preferir. A segunda definição é de Bronsted e Lowry. Segundo ele, ácido é toda substância capaz de doar um próton. E temos ainda a definição de Lewis, que diz que um ácido é toda substância capaz de receber um par de elétrons. Tenha essas 3 definições em mente, pois elas são extremamente importantes. E é com elas que você consegue justificar o comportamento de um ácido. Então, dentre as 3, não existe uma ou outra que estão corretas. Todas elas estão corretas e servem para justificar o comportamento dessas substâncias. Essas definições, por si só, indicam que todo ácido precisa ter o elemento químico hidrogênio na sua composição. E é por isso que todo ácido tem a sua fórmula iniciada pela letra H, que é o símbolo do elemento químico hidrogênio na tabela periódica. Mas tome cuidado, nem tudo que começa com H será ácido. Por exemplo, a nossa água. A água começa com H, H2O, porém não é um ácido, ela se enquadra em outra função inorgânica que falaremos mais à frente. Com relação ao sabor dos ácidos, boa parte deles possui sim um sabor azedo, mas não cogite em hipótese alguma fazer esse experimento em sua casa ou em qualquer outro lugar. Os ácidos eles podem ser classificados quanto à sua composição, ou seja, se ele vai ter determinados elementos ou não na sua fórmula. E aí nós vamos observar se um ácido possui oxigênio ou não na sua fórmula. Quando um ácido possuir oxigênio na sua fórmula, a gente chama esse ácido de oxiácido. Já se ele não tiver oxigênio na sua fórmula, a gente vai classificar essa substância como um hidrácido. Então temos hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos não possuem oxigênio na fórmula, oxiácidos vão possuir oxigênio na fórmula. Como exemplos de hidrácidos, nós temos HCl, HBr, H2S. E aí você já deve ter observado que entre esses 3 existe uma diferença quanto ao número de hidrogênios. O H2S ele tem 2 hidrogênios em sua fórmula. E aí, de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis, esse detalhe é importante, porque um hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que está ligado a um elemento muito eletronegativo, como por exemplo, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, esse hidrogênio ligado a esses elementos que são muito eletronegativos, nós chamamos de hidrogênios ionizáveis, tá? Então, dependendo da quantidade de hidrogênios ionizáveis que se tiver na estrutura, a gente pode classificar ainda esses hidrácidos em
monoácido, se tiver apenas um hidrogênio ionizável, em diácido, se tiver dois hidrogênios ionizáveis, triácido, tetrácido e assim sucessivamente, sempre observando os hidrogênios ionizáveis. É possível também que a gente indique a força desses ácidos. Será que esse ácido é forte? Será que esse ácido é fraco? Será que ele é moderado? E como a gente faz isso? Vamos começar agora pelos oxiácidos. Os oxiácidos vão ter lá hidrogênio, vão ter oxigênio, vão ter um outro elementozinho na sua fórmula. Na hora de determinar a força de um oxiácido, você vai olhar apenas para o número de oxigênios e o número de hidrogênios. E você vai fazer uma conta. Uma conta que é muito difícil. Brincadeira, a conta é muito fácil, é subtração. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o número de oxigênios, diminuir do número de hidrogênios e aí você vai obter um resultado. Se esse resultado der igual a 2, maior ou igual a 2, o ácido será forte. É o caso do ácido sulfúrico. Você tem 4 oxigênios, 2 hidrogênios. 4 menos 2 é igual a 2. Se deu 2, o ácido é classificado como forte. Agora, se esse resultado der menor que 2, vamos supor que o resultado tenha dado 1, que é o caso do ácido fosfórico, H3PO4. 4 oxigênios menos 3 hidrogênios vai dar o resultado 1. Se o resultado der 1, você tem um ácido moderado. Agora, se esse resultado der menor que 1, vamos supor que deu 0, que é o caso do ácido bórico, H3BO3. 3 oxigênios, 3 hidrogênios, 3 menos 3, 0. Quando o resultado dá 0, classifica esse ácido como um ácido fraco. Agora, Wallace, como a gente faz para determinar a força de um hidrácido? Não tem oxigênio na fórmula. Que conta eu faço? Vou aliviar para você, dessa vez não vai ter conta e ainda por cima vai ter uma música. Isso mesmo, uma música. Talvez fique mais fácil você conseguir fixar isso. A música, para quem gosta de futebol, vai gostar da música também. É mais ou menos assim. Quem é hidrácido forte, me fala aí. HCl, HBr, HI. E o HF é moderado. E os demais são todos fracos. Bom, esses dados de força dos hidrácidos, eles são obtidos experimentalmente, mas isso pode ser assunto para um próximo vídeo. No momento, é suficiente que você grave essa música e isso já vai ser suficiente para atender às suas demandas. No nosso dia a dia, é comum a utilização de um ácido bastante perigoso com a finalidade de limpeza. Eu estou falando do ácido muriático. Esse é o nome comercial para o ácido clorídrico. E ele é utilizado com a finalidade de desentupir privada. E isso só é possível porque o ácido clorídrico é um ácido forte com um grande potencial de interagir com a matéria orgânica. Por isso que ele funciona como um desentupidor muito eficiente. E deve-se tomar muito cuidado com a manipulação desse ácido, porque se por acaso você misturar esse ácido com outros produtos de limpeza, poderá haver uma reação química com a formação de novos produtos que podem ser tóxicos, e isso provavelmente vai impactar na sua saúde. Então, todo cuidado na hora de manipular esse tipo de substância. Mas o ácido clorídrico, ele não é apenas uma substância ruim, porque esse mesmo ácido encontra-se aí dentro de você, dentro do seu estômago, e ele é de extrema importância para o processo de digestão. E aí você deve estar se perguntando, nossa, Wallace, mas como assim? Tem ácido dentro do meu estômago e por que ele não corrói meu estômago? Isso acontece porque as paredes do seu estômago, elas conseguem oferecer resistência a esse ácido. Ele possui um pH específico, pH inclusive é o assunto do nosso próximo vídeo, e o teu estômago consegue então resistir a esse pH do ácido que encontra-se aí dentro de você. Agora, você precisa cuidar da sua alimentação, pois ingerir alimentos que potencializem a acidez do seu estômago, como outros ácidos, por exemplo, pode trazer como consequência a formação de gastrites e úlceras, prejudicando a sua saúde. Então, tome cuidado.
Nas obras cinematográficas, os ácidos eles também são utilizados em larga escala. E um episódio que ficou bastante conhecido foi na série Breaking Bad, onde o personagem Jesse Pinkman precisa se livrar de um cadáver e ele então é orientado pelo seu parceiro, o professor de química Walter White, a dissolver esse corpo com ácido fluorídrico. Nossa, que história bizarra! De fato é. Mas será que isso é possível na realidade? É possível sim. Isso porque o ácido fluorídrico ele é extremamente corrosivo. Então, ele é capaz de destruir todos os tecidos da musculatura de um ser humano, como também de qualquer outro animal, e inclusive provocar a descalcificação de dentes e ossos. Então acaba dissolvendo realmente aquele corpo, deixando muito poucos vestígios. E aí na série, quem assistiu deve lembrar que o Jesse ele vai executar isso numa banheira que está no andar de cima. A banheira é de cerâmica. Ele não sabia que o ácido fluorídrico também reagia ali com o material cerâmico. É por isso que ele vai corroer toda a estrutura e o teto acaba desabando. Bom, é sempre bom reforçar que você não deve fazer isso, nem testar em você, nem em uma parte de você, nem em qualquer outro animal, porque o simples fato de você manipular, de você transportar, de você estar com um produto químico, com um reagente químico aqui no Brasil, é crime e pode te levar para a cadeia. Nós só estamos aqui explicando o conceito científico que foi explicitado numa obra cinematográfica, beleza? Embora toda essa história bizarra, não crie uma má impressão dos ácidos. Os ácidos eles são benéficos à nossa saúde e podem ajudar inclusive na sua imunidade. Quando você toma vitamina C, você nada mais está ingerindo do que ácido ascórbico. E deixa a tua saúde, ó, legal, então ácido também pode ser bom. Ainda sobre o ácido fluorídrico, ele também é amplamente utilizado na indústria automobilística. Isso porque aquele ácido fluorídrico ele é capaz de corroer o vidro, então ele é utilizado, pelo menos aqui no Brasil, para marcação do número do chassi nos vidros dos veículos. Aqui no nosso país, é regra que todos os vidros dos automóveis, dos veículos automotores, precisam ter a marcação do número do chassi, precisa ter ali a identidade do veículo. E essa marcação ela é feita com ácido fluorídrico. Tem um outro ácido também, o ácido sulfúrico, que é um oxiácido. Ele é utilizado, inclusive, como um indicador econômico. Isso porque diversos setores da indústria utilizam o ácido sulfúrico como matéria-prima. O ácido sulfúrico ele é utilizado na indústria de papel, para branquear papel. Ele é utilizado na fabricação de inseticidas, é utilizado também nas baterias de veículos automotores. Então, o ácido sulfúrico ele tem uma ampla utilização. Então, o ácido sulfúrico ele tem ampla utilização. É por isso que, quando em determinada região a produção de ácido sulfúrico está muito alta, isso pode ser um indicador de que a economia daquela região ela está aquecida, ela está funcionando. Isso porque, se você está produzindo muito ácido sulfúrico, é porque existe demanda. O ácido sulfúrico está sendo utilizado nesses diversos setores da indústria, e se está sendo utilizado é porque as pessoas estão comprando, as pessoas estão consumindo. Então, o ácido sulfúrico também é utilizado como um índice econômico para medir como anda a economia de determinadas regiões. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de dar o like aqui embaixo. E, se possível, faz um favor para mim. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, no seu grupo da escola, porque ver as pessoas chegando me motiva ainda mais a produzir um conteúdo da melhor qualidade para vocês. Falou, pessoal? Um beijo e até a próxima.